Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre e amigo de todos os momentos, possa nos envolver, que o nosso coração se sinta aqui acolhido, nesse clima de fraternidade, de amorosidade, para que assim ele se abra e se torne receptivo às sementes divinas do Evangelho. Que saiamos todos daqui nesta noite mais dispostos e inspirados à vida realmente com Jesus, a entregarmos, de fato, nosso coração, tudo o que somos ao Divino Mestre, para que, através de nós, dentro das nossas limitações, possa Ele entoar para o mundo os cânticos imortais da Boa Nova. É para mim uma alegria, uma honra estar aqui pela primeira vez no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e que tenhamos aí uma noite de reflexões proveitosas ao nosso coração. E iniciamos essa nossa jornada de reflexão fazendo antes uma jornada também no tempo. Vamos voltar lá mais ou menos 2000 anos atrás no tempo e vamos encontrar um jovem idealista. Um jovem que, educado sob a tutela e orientação de grandes mestres da cultura grega, da cultura helênica, nutria, ali no auge do seu idealismo juvenil, um sonho. Gostaria ele de um dia ter a oportunidade de conhecer aquela cidade tão famosa, a Atenas dos filósofos, com os seus templos, com os seus monumentos, que fazem parte da história da humanidade. A Atenas que um dia acolheu Platão, Sócrates e tantos outros filósofos que trouxeram aí a sua contribuição imprescindível para a humanidade, sobretudo no nosso caso, para o pensamento ocidental. Desejaria ele, que era também hebreu, que havia sido educado também nas leis da sua raça, do seu povo, nas compreensões daquilo que nós conhecemos por Antigo Testamento, aquilo que ele chamava de lei, ou Pentateuco, a Torá. Desejaria ele um dia ter a oportunidade de levar os tesouros da fé que o seu povo guardava àqueles que eram os sábios, os filósofos. Mas o tempo passou e muitas mudanças ocorreram em sua vida. Mudanças realmente significativas. Passados alguns anos, estava ele agora, ainda jovem, mas já alquebrado, já marcado por experiências profundas que vinha vivendo e tendo passado já por profundas renovações na sua própria fé, nas suas próprias concepções religiosas. Servia ele agora ao Cristo. O havia conhecido, primeiramente resistido à sua mensagem, primeiramente perseguido os seus seguidores, mas já havia alguns anos, havia ele se entregado de corpo e de alma ao serviço do Cristo. Com imensos sacrifícios e imensas lutas até ali. O seu corpo já ostentava essas marcas, que ele reputava serem marcas do Cristo. Cicatrizes, um corpo franzino, por conta das inúmeras viagens, das inúmeras dificuldades passadas nessas viagens, dormindo ao relento, lidando com salteadores, lidando com muitos e muitos perseguidores, passando fome muitas vezes, frio outras tantas, passando por um naufrágio aqui, outro ali, por vezes sendo martirizado, flagelado, tudo por amor àquele mestre a quem agora servia. Mas aquele sonho que ele nutria ainda não estava morto, não estava.
Desejaria ele ainda ter a oportunidade de um dia levar, agora, na visão dele, tesouros ainda muito maiores a Atenas. Luzes ainda mais profundas aos sábios do mundo, apresentando-lhes o verdadeiro sentido da vida. E é então que, depois de um momento difícil de perseguições, que ele delibera passar ou se dirigir à famosa Atenas. Naturalmente, que muitos já devem ter percebido, estamos a falar do grande apóstolo Paulo. O homem universal, aquele que desde a mais tenra idade foi sendo preparado por Jesus para a tarefa que haveria de desempenhar, de universalizar a mensagem da Boa Nova. E é por isso que ele dialogava muito bem com os três mundos de então, os três principais mundos. O mundo hebreu, portador aí da fé monoteísta, portador dessa religiosidade da primeira revelação, que veio ser aí complementada, que veio ser ampliada com a vinda de Jesus. Ele havia nascido naquele povo, havia sido educado por um dos principais mestres da história daquele povo, neto, talvez, do maior de todos os mestres da história daquele povo, Gamaliel, neto de Hilel. Ele também havia, como mencionei, sido educado por grandes mestres da cultura helênica, da filosofia grega. Afinal de contas, Tarso era uma das cidades do mundo antigo que tinha ali uma universidade, digamos assim, de estudos filosóficos gregos, de mestres gregos, assim como Alexandria e a própria Atenas. E era também um homem que dialogava, que conhecia o império que então dominava praticamente o mundo. Tinha ele noções, conhecia profundamente o Império Romano, era inclusive cidadão romano. Título esse muito provavelmente herdado do seu pai ou do seu avô. Alguns estudiosos vão elucubrar a respeito. Mas enfim, dos três mundos de então, Saulo participava de todos. E logo vemos o porquê da tarefa que recebeu. O porquê era esse vaso escolhido. Naturalmente, escolhido também porque se escolheu, se dispôs depois a realizar o trabalho. Mas foi alguém que foi sendo preparado pelo Mestre para poder dialogar com esses mundos, com esses três mundos. Tanto é assim que, além de sua língua original, a sua língua natal, ele falava também aquela que era a língua universal daquele tempo. O inglês de nossos tempos, o grego koiné. Língua essa que havia sido universalizada alguns séculos antes por Alexandre o Grande, com suas conquistas, que havia então espalhado o grego como essa língua, digamos, comum a muitos povos e a muitos locais. Então, aquele sonho que ele outrora nutria, agora revivencia em seu coração, e ele então dirige-se com alguns amigos à grande cidade dos filósofos. Chegando às portas da cidade, os amigos partem de retorno e ele então vai sozinho àquela tarefa que se impunha, de levar a mensagem do Cristo, da Boa Nova, ao espírito sábio e livre de Atenas, dos filósofos atenienses. Entra na cidade quase como que uma criança, encantada com um sonho realizado, com um brinquedo novo que pudesse alcançar. Fascina-se com a beleza da cidade. Diz-nos Emmanuel que, naquele tempo, a maioria ainda dos monumentos mais conhecidos e mais famosos de Atenas estavam de pé. Era uma cidade encantadora, com seus templos, com a sua arte, que encantou até mesmo o Império Romano, que a copiou. Era uma cidade encantadora em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Pensava ele então consigo que aqueles filósofos, aqueles sábios, a Atenas, deveria estar esperando impaciente pela palavra do Messias. Já antegozava ele o acolhimento que a mensagem da Boa Nova haveria de receber
na grande e formosa Atenas. Já se sentia alegre por antecipação. Como eles ficariam entusiasmados, os filósofos atenienses, diante daquelas revelações, de uma vida tão mais vasta, de um sentido tão mais profundo para a vida. Falaria ele com todo o seu coração de Jesus, da sua ressurreição, da vida que triunfa sobre a morte, do homem mais rico e mais sábio que já pisou no orbe e que, no entanto, fez-se servo de todos. É com essa alegria que ele adentra Atenas. Mas, diz Emmanuel, os transeuntes da cidade não podiam ver a sua alma, viam antes o seu corpo, que contrastava profundamente com o seu estado de espírito. Viam um homem franzino, quase esquálido, a barba selvagem por fazer, repleto de cicatrizes, e não foram poucos os transeuntes que o tomaram por um mendigo. Mais um daqueles tantos que vinham do Oriente desamparado, para ali estar, na grande cidade dos sábios, da arte e da beleza. Mais um mendigo qualquer. Mas, movido por aquele ideal, por aquele sonho, logo procura ele iniciar as pregações. Certamente, pensava, ali não encontraria toda aquela resistência que havia encontrado até então dos seus irmãos de raça, que gostavam sempre de discutir, de persegui-lo, de atacá-lo. Ali certamente seria muito bem recebido. Dirige-se, portanto, à praça pública e começa a pregar. Começa a falar do Cristo. De princípio, chama até a atenção dos transeuntes. Mas logo, quando ia aprofundando os conceitos, quando chegava a falar de ressurreição, de vida eterna, logo começavam a repontar as primeiras gargalhadas, os sarcasmos, as ironias. Quem é esse? O que esse louco está aí a falar? Será ele, diziam alguns, esse filósofo, um novo Deus? Atenas, aquela época, era marcada por milhares e milhares de deuses que eram cultuados. Eram oferecidos a esses deuses holocaustos. Pensavam eles, será mais um novo Deus do qual ele está aí a falar? Mas outros logo diziam, mas não pode ser, veja a condição dele. As suas mãos tremem, essa magreza, essa barba selvagem. Não pode vir algo de bom disso daí. Paulo ouvia aquelas expressões, mas como era grande ainda o seu ímpeto, o seu ânimo, ia sobrepujando tudo aquilo e continuava a falar. Mas logo vai percebendo, mais do que isso, vai sentindo em seu coração uma frieza que até então ele não havia encontrado. Uma frieza que ele não sabia explicar. Teve ele a sensação de que aquela assembleia que ouvia estava envenenada de uma falsa cultura que a tornava absolutamente refratária àquelas lições, àqueles ensinamentos. Veja a expressão que nos traz Emmanuel na descrição desse processo. Envenenada por uma falsa cultura. Como a nos dizer já de antemão, esse que é um dos maiores perigos da criatura humana na sua jornada ascensional. Esse envenenamento pela presunção, por uma falsa noção de grandiosidade, de superioridade, que nos torna muitas vezes absolutamente refratários às verdades divinas, às mais simples verdades divinas. Algo que Jesus chegou a retratar certa feita no Evangelho, em Mateus capítulo 11. Glória te dou, meu Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Falávamos o Mestre dessa condição de alma, dos que se cristalizaram numa falsa superioridade intelectual, numa cultura envenenada pelo orgulho, pela vaidade, que prende a alma, que faz com que ela fique estagnada na sua jornada de aprendizado
e de renovação. Foi essa a sensação que ele foi sentindo. Mas não se deixou abalar. Era forte. Essa foi uma constante em sua vida. Resiliência, perseverança. Fossem o que fossem as circunstâncias, viessem as pedradas, viessem as chibatadas, os naufrágios e as carências materiais, este homem prosseguia. Este homem seguia sempre adiante, pois dizia ele mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. E seguia. Tanto insistiu, depois de uma semana de pregações, sem proveito quase algum, tanto insistiu que cativou alguns homens mais importantes da cidade, dentre eles um homem culto, e que sentiu-se, digamos assim, encantado, atraído por aquela figura, pela sua fala, pela sua eloquência, chamado Dionísio. E Dionísio consegue, então, para Paulo, uma audiência ou uma exposição no famoso Areópago. Ele havia conseguido a oportunidade de falar para os homens mais sábios de então. E ele lança mão para isso de todos os recursos ao seu alcance. Recursos de retórica, recursos de eloquência. Sábio que era ele, culto que era ele, educado naquela cultura, cria, para abrir ali o seu discurso, a sua fala, uma ponte de contato entre ele e aqueles que o ouviam. Utiliza-se ele de elementos daquela cultura para chamar-lhes a atenção. E é assim que, como diz Atos dos Apóstolos, e como também Emmanuel amplia no livro Paulo e Estevão, é assim que ele apela a um tal de Deus desconhecido. Deus desconhecido. Fazendo uma referência a um dos filósofos que Paulo estudou e que ele cita, inclusive, alguns trechos, um trecho de uma de suas obras principais, na sua carta a Tito. Estamos falando de um filósofo da ilha de Creta, do ano ou do século VI a.C., mais ou menos, chamado Epimênides. Um grande espírito, um espírito sábio, que era tido no seu tempo por um homem estranho, porque, ao contrário dos outros, ele acreditava apenas em um Deus. Quando a Grécia tinha milhares e milhares de deuses, alguns estudiosos vão dizer 30 mil deuses. Aquele homem acreditava em um Deus. E conta a história, Diógenes Laércio conta-nos, que em determinado momento, na época de Solon, também outro grande espírito, a Grécia ou Atenas passava por um grande flagelo, por uma grande praga. E vários foram sábios chamados para tentar resolver aquele problema. Apelou-se a todos aqueles deuses conhecidos. Holocaustos, ofertas foram oferecidos a todos aqueles deuses. E ainda assim o problema não era sanado, não era resolvido. Foi então que se lembraram daquele homem estranho. Quem sabe Epimênides, com aquele Deus desconhecido que ele adora, que ele cultua, quem sabe esse Deus não possa resolver o problema. Ele é então chamado, ele vai à cidade, fala da impropriedade de todos aqueles holocaustos, da ineficácia de tudo aquilo, e fala então do seu Deus desconhecido. Um gesto simbólico, ele coloca algumas ovelhas no Areópago e diz: as ovelhas irão até onde esse Deus quer ser adorado. Elas se movimentam, então, vão até um lugar onde não existia nenhum elemento ali de adoração. E ali, então, as pessoas, como não sabiam o nome daquele Deus, erigem ali uma plaquinha: ao Deus desconhecido. É essa história que certamente Paulo leu e conhecia. É a partir desse gancho que ele inicia a sua fala aos sábios de Atenas. Olha a inteligência, a perspicácia dele.
Vocês têm muitos e muitos deuses, mas hoje eu vim aqui falar de um Deus desconhecido. Um Deus que ainda não conheceis, mas que foi revelado. Houve um homem que o revelou. Houve um homem que o manifestou. Mais ou menos segundo aquilo que está lá no relato dos evangelhos, no evangelho de João, quando Filipe roga a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto basta. Eis então que Jesus diz: mas você tem convivido comigo 3 anos e ainda me pergunta, ou me pede, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê ao Pai. Então Paulo pega esse gancho, usando dos recursos da retórica, da eloquência, da perspicácia, e começa a sua preleção. Com símbolos, com imagens, com analogias maravilhosas. E ele, de fato, vai encantando a sua audiência. Ele vai impressionando aqueles sábios. Mas à medida que o discurso vai avançando e ele vai adentrando em conceitos mais profundos, começam as murmurações. Sobretudo quando ele toca num ponto capital. Quando ele fala da ressurreição do Cristo. Quando ele fala de uma vida que continua. Quando ele fala de uma vida que triunfa sobre a morte. Algo que, de certo modo, não deveria ser uma novidade, afinal de contas, Platão e Sócrates já haviam trazido no bojo da sua doutrina e das suas reflexões conceitos claros sobre essa vida transcendente, sobre as verdadeiras finalidades da vida, sobre a verdadeira vida. Mas a partir do momento que ele começa a entrar nesses conceitos de ressurreição e etc., começam as murmurações, começam os sorrisos irônicos, começam as gargalhadas, começam os sábios a debandar. Alguns, sem tanto respeito assim, gargalhavam francamente, expressavam francamente o seu menosprezo àquele homem. Outros, um pouco mais ponderados, e por amizade a Dionísio, esse amigo que Paulo havia feito, eram mais comedidos, aproximavam-se depois do apóstolo e diziam: olha, depois ouviremos você falar quando não estiver tratando de assuntos de ficção. E assim foi que, ao final da sua preleção, Paulo estava sozinho no Areópago, com Dionísio e mais alguns poucos. Nenhum daqueles sábios havia se interessado em ir mais além nos ensinamentos daquele homem chamado Jesus. Diferentemente de tudo que ele havia encontrado até então, pois antes, em todas as comunidades, em todas as cidades onde havia passado, ele havia deixado pelo menos um núcleo cristão. Pelo menos um indivíduo ou alguns indivíduos haviam buscado, pedido para copiar os manuscritos de Levi que ele trazia para que pudessem iniciar, muitas vezes, em seu lar, um núcleo de estudos e vivência daquela mensagem. Ali em Atenas, absolutamente ninguém o procurou. E foi a primeira cidade que ele deixou, sem ali deixar um grupamento cristão. Não é preciso dizer o tamanho da decepção que tomou conta desse coração. Talvez uma das maiores decepções da sua vida. Tanto é assim que o seu coração ficou de tal modo ferido que depois ele é consolado pela visita dos seus filhos espirituais, Timóteo, e ele é levado por Jesus a Corinto, para que ali pudesse, digamos assim, acalmar, repousar o seu coração nas lembranças de Abigail, que dali um dia havia partido. Seu coração estava ferido, machucado, depois dessa profunda decepção que ele havia passado. Mas diz-nos Emmanuel, acerca do que vibrou no seu coração depois dessa experiência, dirá Emmanuel, Paulo ficou naturalmente desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre
na sabedoria verdadeira, uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. Então aqui talvez não tivesse ele ainda essa percepção para compreender que a falsa cultura, ou seja, o intelectualismo iludido, enceguecido pelo orgulho e pela vaidade, quando defrontado pela verdade, encontrará sempre ali, muitas vezes, algo sem sentido ou algo imaginário. Algo que depois ele haveria de grafar, justamente na sua carta aos Coríntios, em que ele nos apresenta aí, talvez ainda marcado pela experiência de Atenas, ele nos apresenta os antídotos contra essa falsa cultura ou o intelectualismo frio que ele pôde experienciar em Atenas. Ele haveria de dizer depois que, na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a sabedoria de Deus é muitas vezes loucura para os homens. É muitas vezes loucura para os homens. Porque foi o que ele encontrou. Apresentava ali as verdades divinas e era tomado por um louco, por um imaginário, por um fascinado. Mas ele segue dizendo, Emmanuel, a atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. Ou seja, pelo menos lá, com os fariseus, com o farisaísmo que o perseguia, aonde quer que passasse, pelo menos dali, daquelas discussões muitas vezes, daquele debate, ali o solo estava sendo remexido, o solo estava sendo arado e certamente algumas sementes haveriam de vingar. Mas aqui o caso era totalmente diferente, porque ele encontrava o mármore, a crueza, a dureza. Algo que mais adiante, já ao final da jornada, em confissão ao seu outro filho espiritual Lucas, ele haveria de dizer, diante dos seus tremendos esforços estes que ele opera ao final da sua vida, quando já estava em Roma, pouco antes de partir, no testemunho final, esforços que ele operava por explicar aos seus companheiros de raça, aos seus irmãos judeus, os conceitos de Jesus, e ali ele ficava em embates e discussões tremendas. Lucas, certa feita, diz, olha, me dói o coração ver o quanto esforço você faz para fazê-los compreender. E ele então diz, Lucas, ao longo de toda essa jornada eu pude perceber ou aprender que dois tipos existem de postura espiritual ou dois tipos de postura do indivíduo, do coração, que são as mais refratárias para a recepção das luzes do Evangelho. O primeiro é aquele tipo que eu encontrei lá em Atenas, daqueles que se prenderam na presunção, numa falsa superioridade, numa falsa concepção de si mesmos, e que, portanto, congelaram o sentimento. E pouco ou quase nada conseguem absorver da mensagem da Boa Nova, que se dedica, sobretudo, ao coração. Esse é o tipo mais refratário, Lucas, à mensagem do Evangelho. O intelectualismo frio, feito mármore. Duro, feito mármore. O mármore de Atenas. O segundo tipo mais difícil, menos complicado, mas ainda assim difícil, é o dos meus irmãos aqui presos em velhas concepções dogmáticas, que têm dificuldade de vencer, muitas vezes ainda presos, escravizados também ao orgulho. São aqueles que congelaram, que se cristalizaram no dogmatismo, na fé cega. Esse é o segundo tipo mais refratário à mensagem de Jesus. Então, só mais adiante ele pôde ter essa compreensão
melhor da alma humana, das condições da alma humana, que são as condições por Jesus descritas lá na parábola do semeador. Do solo absolutamente impermeável ainda, a ser arrostado pelo tempo e pela dor, pelo arado da dor, a fim de se tornar permeável. Do solo ainda pedregoso, sem muita base para a formação de raiz. Do solo ainda com espinheiros, ainda muito apegado às ansiedades, às preocupações terrestres, para cultivar assim a espiritualidade. E por fim, o solo dadivoso, que dá a 30, 60, 100 por um. Compreensão humana. A experiência o havia dado. 30 anos de semeadura. 30 anos na posição do lavrador humano. Só mais tarde ele pôde compreender. Mas a experiência em Atenas o havia marcado muito. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada. Impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria com a rigidez da morte intelectual. Olha a força disso aqui. Porque aquele mármore, aqueles templos, aqueles ornamentos eram belíssimos por fora. Mas quem os tocasse, logo veria a dureza e a frieza. Assim estavam os corações dos atenienses. Muito cultos, enriquecidos de luzes do conhecimento, mas estagnados no âmbito do sentimento. E é aqui que entramos na reflexão que propomos nesta noite. Cultura e evangelho. A importância dessa conjunção, que o Espiritismo tão bem vai nos ajudar a entender. Para que não caiamos nós também nessas duas posições, que são as mais refratárias, verdadeiramente, à compreensão e à incorporação da mensagem de Jesus. O Espiritismo vai nos convidar, de fato, a uma fé raciocinada, para que não caiamos naquela condição do dogmatismo que se enceguece, que se cristaliza, que não se abre ao novo, que mesmo diante dos fatos mais patentes não se curva, muitas vezes movido aí por interesses ou mesmo pela ignorância. Por isso, um dos fundamentos do Espiritismo será uma fé que raciocina. Em oposição a séculos de obscurantismo, em que o pensamento era tolhido sempre que quisesse travar voos mais altos, voos que não interessassem assim às concepções cristalizadas e muito rígidas da teologia vigente no século, até o século XVIII e XIX. O Espiritismo, em oposição a isso, apresenta-nos essa proposta de união entre fé e razão. Raciocínio, sim, para que não caiamos na condição do dogmatismo feroz. Mas o Espiritismo, como o cristianismo, como o Evangelho, e por isso é o Espiritismo, o Evangelho restaurado, o Evangelho redivivo na definição dos Espíritos, vai também nos precaver dessa outra condição, que é a condição mais grave na definição de Paulo. O raciocínio pelo raciocínio apenas. O raciocínio destituído do sentimento. O raciocínio destituído da humildade. O raciocínio destituído da caridade. É por isso que, se um dos pilares do Espiritismo é, de fato, fé inabalável, só o é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Outro pilar fundamental, que os espíritos, inspirando Allan Kardec, souberam ali grafar bem no centro de O Evangelho segundo o Espiritismo, como a nos dizer que é a viga mestra, o eixo central. O conceito será: fora da caridade não há salvação. Raciocínio que se ilumina, que se esclarece, cultura pelo estudo,
pela ampliação dos horizontes, a horizontalidade da vida, sem nos esquecermos, no entanto, da verticalidade. Esse é o símbolo da cruz, vertical e horizontal. Raciocínio, horizontes ampliados, mas sentimento, elevação, sublimação. Então, raciocínio, sim, iluminação, cultura, estudo, mas caridade, serviço, humildade. Para que o nosso coração não se petrifique e para que a nossa razão não se torne cega e enviesada na análise. Porque é importante disso nos lembrarmos. Há até uma mensagem de Emmanuel muito interessante, no livro Coletânea do Além, capítulo 48, intitulada Sentimento e Razão, em que ele nos fará uma pergunta interessante, ou nos trará uma reflexão interessante. Dirá ele, muito se fala em nosso movimento sobre uma fé raciocinada. De fato é importante, imprescindível, mas pouco se fala numa razão iluminada. Porque quem garante que aquela razão que analisa a fé está realmente apta a analisar com proveito e com profundidade? Está realmente apta a analisar sem os vieses, sem as traves, que muitas vezes nos impedem de ver o todo, traves essas que nascem do nosso orgulho, da nossa presunção? É preciso, assim como a fé precisa ser submetida a um crivo, também a nossa razão. E qual crivo é esse, senão o crivo do amor, da caridade que traz humildade e por isso sublima, ilumina a nossa razão. Eis, então, essa proposta que o Espiritismo vai nos trazer como o Evangelho. O Evangelho mesmo fez com ele, Paulo, que antes Saulo era um homem extremamente culto, mas que havia caído numa dessas condições. O coração havia se enregelado e chegou ele a conceber que para servir a Deus poderia perseguir, matar e ferir. Mas ao contato do Evangelho do Cristo, despertando o seu coração, pôde fazer da sua cultura, do seu conhecimento, agora sim, instrumento de iluminação, instrumento de redenção, porque a colocou toda a ciência que tinha, a cultura que tinha, não mais a serviço dos seus interesses pessoais, da sua vaidade e do seu orgulho, mas agora a serviço do bem comum. O amor que verte do Evangelho vinha agora orientar, tutelar a sua razão, a sua inteligência, colocando-a no prumo, no verdadeiro rumo da elevação. É algo que Emmanuel também vai comentar em uma outra mensagem interessante que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 152, em que ele comenta um versículo do apóstolo Paulo, novamente na carta aos Coríntios, agora capítulo 8, em que mais uma vez ele volta à baila com essa questão da inteligência e do amor, da cultura e do sentimento. Em que ele vai dizer assim, logo ao versículo 1, a ciência incha, mas o amor edifica. Não é que ele menosprezasse a cultura, a ciência, o conhecimento, mas é que ele dizia, há sempre uma grande chance de que a ciência e a inteligência, quando destituída do trabalho e do sentimento, se perverta e se encaminhe para as ilusões da vaidade e do orgulho. Se perca no emaranhado das suas ilusões. Em outro momento, Emmanuel mesmo dirá, toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não se desdobrar em loucura, em viciação. Então é isso que Paulo está dizendo, a ciência incha, mas o amor edifica. Ao comentar essa fala, nesse capítulo que mencionávamos, Emmanuel dirá, o amor aproxima-se dos labores da ciência, ou da cultura, do intelecto, e confere a eles a consciência do bem. A consciência do bem.
orientando, portanto, todo aquele potencial da cultura e da inteligência para que ele não mais sirva ao orgulho, à vaidade, portanto, leve a alma à esterilidade, porque um dos principais índices de imperfeição, um dos principais entraves à nossa progressão, como dirão os Espíritos, lá na questão 893 de O Livro dos Espíritos, 895 de O Livro dos Espíritos, é o interesse pessoal. Então, o amor aproxima-se dos labores, dos potenciais da cultura e da inteligência e os dá o senso de aplicação no bem. E complementa ele, se a primeira, a ciência, pode conferir ao homem, ou dar ao homem um coração corajoso, se bem compreendida, ou seja, a potencialidade de realização, de criação, o gênio, né? A amplitude de possibilidades, somente o segundo, o amor, pode dotar o homem de um coração iluminado. Porque geralmente confundimos inteligência com luz. E nem sempre a luz está onde imaginamos estar. Já dizia Jesus, vê para que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque muitas vezes a luz da sagacidade, da intelectualidade, quando a serviço do egoísmo e do orgulho, da vaidade, é a maior causadora das sombras, das calamidades terrestres. Basta ver os maiores problemas que assolam o mundo. Se são ou não são produzidos, criados, elaborados por grandes inteligências. Pensemos nos maiores problemas do mundo. As maiores calamidades por detrás, vamos ver o quê? Senão grandes mentes, encarnadas e desencarnadas. Grandes intelectos. Porém, sem a consciência do bem, enregelados na frieza e na dureza do mármore. O brilho exterior, mas sem a substância e a essência que realmente te dá vida. Porque, dizia Jesus, uma árvore é conhecida pelos frutos. Não pela beleza das folhas, da copa, dos caules, mas sim pela substância do que produz para o bem comum. Porque a árvore não produz para si mesma. A árvore produz para os outros. E é por isso, ou por meio disso, que somos conhecidos e medidos diante da lei divina, pelo quanto produzimos para o bem comum, não pela beleza dos nossos conceitos, da nossa pregação, dos nossos títulos, dos nossos poderes, das nossas influências, mas antes pelos frutos que soubermos dar. Uma árvore mirradinha, com poucas folhas, mas que dá muitos frutos, nessa medida divina vale mais ou avançou mais do que aquela ainda vistosa, mas diante da qual não se vê fruto algum, como Jesus exemplificou também na parábola da figueira que secou. Quando foi buscar nela frutos, viu apenas aparência. Aquela figueira era um símbolo de Israel, era um símbolo ali daqueles que haviam se prendido no intelectualismo, na frieza das leis, do conhecimento, sem a produção de frutos do sentimento, do amor, do acolhimento e da fraternidade. Então é isso que Paulo vai dizer e é isso que o Espiritismo, em revivendo o Evangelho, em revivendo o cristianismo, vai pontuar conosco. Esse cuidado para não nos perdermos apenas nessa cultura destituída do sentimento, do burilamento do sentimento que ilumina-nos a razão, que aponta a direção da aplicação legítima desse conhecimento, que muitas vezes, quando destituído do amor, se torna fonte de divergências, de debates, discussões, de visões estéreis, de personalismos, de imposições, que ao invés de unir, que ao invés de consolidar ainda mais o trabalho do Cristo, se torna antes instrumento de queda para muitos corações. Por isso são trabalhadas no Evangelho segundo o Espiritismo lado a lado. Fé raciocinada e fora da caridade não há salvação. E é por isso também que Kardec, ao definir as diversas condições do espírita, vai definir como bom espírita, como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
aquele que mais do que compreender, alcançou o domínio do sentir. Dirá ele, o espiritismo bem compreendido, e aí vem o detalhe capital, mas sobretudo bem sentido, conduz necessariamente àquelas consequências que lá estão, as características do homem de bem, do ser humano de bem. Então veja o detalhe que Kardec frisa, espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, quando ele alcançou de fato o domínio do coração. E isso é evangelho. Isso é evangelho puro. É isso o que Paulo vivenciou. Saiu ele do domínio apenas da cultura e desceu com Jesus aos reinos do seu coração, em experiências profundas. É assim que Jesus vai fazendo conosco, convidando-nos a devassar esse reino, muitas vezes ainda desconhecido. Então, os bons espíritas, na definição de Kardec, aqueles que vão atingindo aquele que é o elemento principal para a verdadeira compreensão da doutrina, Kardec dirá, maturidade do senso moral, que não está relacionada com a idade, com o tempo de trabalho, ou com conhecimento, com titulações, com o número de obras já lidas, pelo contrário, maturidade do senso moral é sentimento trabalhado. O que a esse ponto chegou amplia suas capacidades perceptivas para o Evangelho. E vai muitas vezes mais fundo no entendimento, na compreensão do que aqueles que estão ainda apenas navegando nos raciocínios destituídos da luz do amor. Por isso Jesus recorreu àqueles pescadores simples que melhor compreenderam a sua doutrina que os filósofos de Atenas, sem desmerecer o intelecto e a inteligência, mas apresentando aí os caminhos do coração, as razões do coração, que são sublimadas, que são mais profundas. É esse o caminho que devemos tomar, como Narcisa dirá a André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, logo ao capítulo 1, quando André está começando o seu processo, de fato, de regeneração, ele que também estava na condição, um homem de cultura, um homem de muita cultura, mas que chegou ao mundo espiritual em estado deplorável, porque não soube aliar à cultura, à inteligência, os frutos do coração, mas quando lá ele começa a perceber isso, Narcisa então lhe diz, de fato, meu amigo, agora você está percebendo que, enquanto o homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não lhe parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Parece nada demais, os ensinamentos de Jesus, como no caso lá dos atenienses. No entanto, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, percebe que aquelas mesmas lições revelam aspectos antes desconhecidos da sua inteligência. Na medida em que ele se esforça por se consolidar como instrumento do Pai, aquelas lições vão ganhando para ele dimensão. Na medida em que crescemos no Senhor, ou para o Senhor, diz ela, as lições dele crescem para nós também. É a caminhada do coração que compete-nos a todos buscar. Aliar, sim, o estudo, a cultura ao serviço, que é a principal fonte de humildade, de caridade, portanto, de sentimento regenerado, como ele mesmo, o Mestre, exemplificou. Caminho esse que Paulo trilhou, caminho esse que André Luiz trilhou, caminho esse que Humberto de Campos trilhou. Afinal de contas, na sua obra magna, poderia dizer, Boa Nova, logo ao prefácio, ele dirá, existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Queira Deus que eu possa pertencer agora ao número do segundo. Porque em vida ele havia sido esclarecido. Agora ele buscava ser evangelizado. Em vida ele havia sido muito culto, mas da falsa cultura, muitas vezes levando-o à prepotência. Ele mesmo dirá, quantas vezes não passei por aqueles que me diziam ser o Cristo, a rocha dos séculos. E eu não tinha para com ele senão um risozinho de escárnio. Mas aqui não há como fugir. Na outro caminho senão perceber que ele é de fato a rocha dos séculos. Por isso rogava ao Cristo
o ajudasse a ser agora, mais do que um espírito culto ou esclarecido, um espírito evangelizado. Evangelizado. Isso está, portanto, no próprio cerne da codificação. Kardec mesmo, quando vai ao campo, na viagem espírita, ou nas várias viagens que fez, como está nos relatado lá no livro Viagem Espírita, em 1862, em que vemos um Kardec diferente do que talvez pensássemos. Não mais o Kardec lá no seu gabinete, como grande pensador e filósofo, mas antes um Kardec no contato com os corações, amoroso, solícito, compreensivo, como de fato era o verdadeiro Kardec. Diz Wallace Leal, que faz o prefácio da obra lançada pelo Clarim, editada pelo Clarim, traduzida. O tema principal de Kardec nesses discursos e nessas viagens aos espíritas de Bordeaux, de Lyon, que ele se impressiona, por sinal, quando vê o movimento espírita de Lyon, fica impressionado e recebe então uma imagem ou uma orientação dos benfeitores espirituais, Erasto, o discípulo de Paulo, que manda epístolas a essas outras comunidades espíritas. Ele dirá: por que te surpreendes? Lyon é a cidade dos mártires. E somos logo remontados à Ave Cristo, aos grandes mártires de Lyon. Lyon é a cidade dos mártires. Se Paris é o cérebro, Lyon é o coração. E é em Lyon que ele então dirá: se entre vós existir dissidências, se os grupos que deveriam marchar juntos, unidos para o mesmo objetivo, estiverem divididos, eu lamento. Mas sem examinar as causas, sem buscar saber quem foram os primeiros culpados ou responsáveis, me coloco, sem pensar, do lado daquele que tiver mais razão, lógica. Não. Diz ele, caridade, isto é, abnegação e verdadeira humildade. Pois aquele a quem falta com caridade está sempre destituído de razão, ou está sempre distanciado da verdade, ainda que apoiado em algum tipo, alguma espécie de razão. Então veja, do lado daquele que tiver caridade, pois onde há caridade há humildade, onde há humildade há espaço para mudança, para correção. Por outro lado, às vezes, aqueles munidos ali de uma razão, de uma lógica bem formada, mas duros, agressivos, frios com o outro lado, que talvez esteja em equívoco. Esses é mais difícil a atuação da espiritualidade, porque falta humildade, porque falta a abertura. Por isso Kardec se coloca sem pensar do lado que tem mais caridade, porque onde há caridade há espaço para a busca da verdade, que só pode ser feita com o auxílio da humildade. Então, eis a conjunção que o Espiritismo vai nos apresentar entre cultura e evangelho. O trabalho do estudo, do intelecto, ampliando a nossa horizontalidade, mas a sublimação na verticalidade do sentimento. Eis como se opera a verdadeira progressão do espírito. Eis como alcançaremos de fato essa condição de bons ou verdadeiros espíritas na conceituação de Kardec. E eis como poderemos colaborar de fato com Jesus na construção de um novo tempo, apresentando ao mundo um modelo de vivência da cultura que esteja realmente não mais ao serviço ou a serviço de alguns poucos ou de alguns interesses pessoais, mas sim a serviço do todo. A inteligência na sua justa aplicação, o conhecimento na sua justa aplicação. Por isso dirá André Luiz, através de Chico Xavier, que o coração da cultura é a cultura do coração. É o que dá vida à cultura, é o que dá vida ao conhecimento. É quando ele pode vazar agora em busca de cada coração do nosso caminho para servir, para edificar e construir um mundo e uma vida melhor para eles e para nós. É só assim que sanaremos os grandes desafios do nosso tempo. Um tempo, na definição de Emmanuel, de supercultura.
Por mais de uma vez, em mensagens suas, ele usa essa expressão. Uma delas, uma mensagem que está na obra Entre Irmãos de Outras Terras, quando Chico viaja por outros países para divulgar o Espiritismo. No capítulo 12, uma mensagem recebida por Chico em Paris, na capital intelectual do mundo, por muitos séculos, naquela que foi, digamos assim, talvez a herdeira de Atenas. E o título da mensagem? Supercultura e calamidades morais. Em que ele fala das grandes conquistas da supercultura que fazem da nossa civilização esse espanto de tecnologia, de obras, de construções e edificações, mas supercultura essa que não tem conseguido lidar com duas calamidades morais, oriundas do materialismo e que envolvem a humanidade e lhe trazem ainda tanta dor. Dirá ele, o suicídio e a loucura, ou a angústia e a obsessão. Então, supercultura e calamidades morais. E também numa outra mensagem que ele nos traz agora no Livro da Esperança. Não por acaso esse título. Capítulo 17, intitulado justamente Supercultura, em que ele vai dizer que, de fato, sem a cultura, sem a escola, sem o conhecimento, nós voltaríamos ao primitivismo. Não há por que desprezar isso. É importante que investamos em cultura, que as pessoas possam conhecer, ampliar seus horizontes. Mas diz ele que justamente essa supercultura ou a inteligência sem educação espiritual é a maior causadora das maiores calamidades terrestres. Traz eles no decorrer da mensagem, então, os contrastes dessa supercultura. A intelectualidade requintada, dirá ele, entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Então, olha a contradição. A mesma ciência, a mesma supercultura que faz as cidades magníficas é que faz as armas que as destroem, que as bombardeiam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que em tempo breve transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. A tecnologia mal utilizada, convertendo-se em ócio, em não utilização, aplicação da mente voltada ao bem e à construção que abre espaço para a influência perniciosa. Organizou hospitais eficientes e, de quando em quando, lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Nós criamos os hospitais, as ferramentas de cirurgia, nós mesmos os enchemos com os feridos das nossas lutas. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora, realiza incursões a pleno espaço. Queremos chegar a Marte. É o próximo objetivo da humanidade. E examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Eis a posição do mármore ateniense, da cultura enrijecida. Por isso, diz ele, iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. Eis a definição de educação em sentido abrangente. Como dirá Emmanuel, educação, numa síntese, pode ser definida como luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Isso é educação. Muito mais do que informar,
muito mais do que transportar ou transferir conhecimento, será abrir essa via de mão dupla entre cérebro e coração. O Espiritismo, portanto, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Universidade da alma. Não um esporte da inteligência, como dirá Caibá Schutel no livro Vozes do Grande Além. Não um esporte da inteligência, mas universidade da alma como um todo. Raciocínio e coração. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Que Jesus, portanto, e o seu Evangelho possam de fato penetrar o nosso mundo interior e que, como Paulo, possamos nós transitar da cultura sem a legítima luz para a cultura iluminada pelo amor a irradiar para o mundo, construindo a vida feliz que todos aguardamos para o amanhã. Que Jesus e Paulo nos inspirem nessa jornada. Muita paz e muita luz a todos.